Olá pessoal, nesse vídeo vou falar um pouco sobre o conceito de Sistema Nacional de Inovação. O que eu passar nesse vídeo aqui é baseado num artigo do Chris Freeman, The National System of Innovation in Historical Perspective, que saiu no Cambridge Journal of Economics de 1995 e que o texto integral foi republicado na Revista Brasileira de Inovação. O link está aqui abaixo. Bom, o conceito de Sistema Nacional de Inovação ele não é de 95, ele é anterior. Né? A primeira referência explícita a esse termo, né, National System of Innovation, aparece num livro do próprio Chris Freeman, de 87. Tá? E o Freeman, por sua vez, ele atribui o termo a um autor dinamarquês, Lundvall. É baseado numa abordagem evolucionista, ou seja, neo-schumpeteriana. Esse conceito já remete a estudos anteriores, né, do próprio Freeman, de 1974, do Nathan Rosenberg e do Richard Nelson e Sidney Winter, da década de 70. Qual é o conceito aqui? Bom, a preocupação deles é entender como a inovação surge e como ela se difunde. Então, para entender esses mecanismos de difusão da inovação, é fundamental não analisar a inovação em si, mas o contexto disto. Então, esse contexto envolve o que eles chamam de Sistema Nacional de Inovação, que é o arranjo institucional que envolve múltiplos participantes. Entre eles, as próprias firmas e as redes de interação entre as firmas, as universidades e os institutos de pesquisa, os institutos de ensino, o sistema financeiro, sistemas legais, propriedade intelectual está aí dentro, os mecanismos de mercado, tá, de seleção, governos e os mecanismos e instituições de coordenação. Seria o que seria hoje os NITs, né? Bom, esse conceito de entender a inovação de uma escala mais ampla, ele acabou sendo utilizado, por exemplo, por outras instituições como a OCDE, que inaugurou em 94 um projeto sobre o tema. Nesse artigo, então, o Freeman ele faz dá uma contextualização histórica desse conceito, né? E ele vai traçar lá a partir do Frederick List, de 1841, quando ele desenvolve o conceito de National System of Political Economy. Então, diz o List a seguinte maneira: o presente estado das nações é o resultado da acumulação de todas as descobertas, invenções e aperfeiçoamentos das gerações anteriores. Elas formam um capital intelectual da raça humana, e cada nação é produtiva somente na proporção em que aprende como se apropriar de tais realizações das gerações anteriores e aumentar tal estoque de conhecimento. Então, não basta você copiar. Você tem que saber aperfeiçoar o que você absorveu. Então, isso vai ser fundamental para o crescimento econômico do país. O List reconheceu a interligação, então, entre a importação de tecnologia estrangeira e o desenvolvimento tecnológico doméstico. Não basta absorver a tecnologia estrangeira, ele deve ser capaz de aperfeiçoar essa tecnologia. Freeman cita como exemplo a indústria de máquinas ferramenta da Alemanha, que ela foi baseada na tecnologia importada do Maudslay. Então você teve o governo alemão que trouxe técnicos ingleses de máquinas ferramentas para a Alemanha para treinar técnicos, para formar institutos de pesquisa. Então, isso acabou sendo fundamental para o papel que a Alemanha teve na indústria de locomotivas logo a seguir. Então, a educação,
a fundação de institutos de treinamento, políticas para atrair mão de obra estrangeira, para fomentar a importação de tecnologia, tudo isso com o Estado exercendo um papel central na coordenação dessas ações. Esse modelo do List ele foi muito criticado por economistas clássicos como Jean-Baptiste Say, que diziam que o Estado só atrapalha, o governo só atrapalha. List, apesar de ter antecipado, de certa maneira, esse conceito de Sistema Nacional da Inovação, seja para destacar o papel da inovação, seja para destacar o papel de uma política estatal coordenada para fomentar a inovação, ele não previu a profissionalização da P&D dentro das próprias indústrias, que passaram a ter laboratórios dentro das indústrias. Ele não previu isso. E tampouco a ascensão da empresa multinacional. Sobre a pesquisa dentro das universidades, dentro das empresas, né, a Alemanha teve um papel pioneiro nessa estratégia, né? A indústria de corantes e fertilizantes com o processo Haber-Bosch, né? Ela intensificou a P&D dentro das empresas alemãs, da Resch, da Bayer, da BASF. O laboratório de Justus von Liebig, tá? Que era um cientista alemão na Universidade de Gießen, teve vários vínculos com indústrias, pesquisas feitas para indústrias. Depois, as próprias empresas passaram a ter seus laboratórios. Esse modelo de laboratório de pesquisa instalado na indústria foi adotado pelos americanos, com a DuPont, a TT, a Kodak, a Westinghouse, a própria General Electric, com Edison. Então, esse modelo de você ter empresas fazendo pesquisa, ciência, e a universidade interagindo com essas empresas, é um modelo que remonta a essa experiência alemã por volta de 1870. É curioso que é em 1870 que a Alemanha reformula o sistema de patentes dela, concomitante com esse movimento. A Segunda Guerra Mundial, o Freeman vai apontar que ela coloca a ciência num outro patamar. O que se assistiu ali foi um investimento maciço do governo americano no projeto Manhattan e, com êxito, conseguiu atingir o objetivo, que era a fabricação da bomba. Tudo isso dentro de um modelo de inovação planejado pelo Estado e com a profissionalização da P&D. Então, isso teve um relatório do Vannevar Bush, and the Science, the Endless Frontier, que fundamentou a política americana para você ter centros de pesquisa financiando a pesquisa nas universidades e nos centros de pesquisa, com verbas do governo. Então, esse modelo acabou sendo usado pelo resto do mundo, né? Aqui no Brasil, o SBPC foi criado em 48, o CNPq em 51, sempre tendo a questão nuclear como principal propaganda da necessidade dessa pesquisa, né? O idealizador e presidente do CNPq foi o almirante Álvaro Alberto, tendo em vista essa questão das pesquisas em física nuclear. Então, nesse momento, realmente, o Estado ele assume um papel de protagonista decisivo na condução da política de ciência e tecnologia. Então, a experiência de diversos países, aí o Freeman vai mostrar estudos no Japão, Coreia, Alemanha, vários países, chega à conclusão que não basta investir em ciência, né? Esse modelo inicial que se pensou, ou seja, basta você investir em ciência, que esse conhecimento todo vai se espalhar pela sociedade, gerar produtos e chegar ao mercado. É um modelo linear de inovação. Então, basta você fazer a tua pesquisa, que aquilo certamente vai ser reconhecido por todos e vai para o mercado. As pesquisas mostraram que não é assim que funciona.
Tá? O Japão, por anos, foi importador de tecnologia e conseguiu reverter essa balança de pagamentos desfavorável, passou a ter superávit na balança de tecnologia. O mesmo se observa com a Coreia. A gente observa isso observando os depósitos de patente desses dois países, que começa a aumentar exponencialmente. Então, nos dois casos, você teve o Estado com políticas de ciência e tecnologia bem coordenadas. Então, a coisa não anda por si só, né? A exposição à competição internacional, tanto no caso da Coreia quanto do Japão, foi um dos elementos que forçou ganhos de produtividade da indústria. Aqui é uma tabela que ele coloca no artigo, comparando o Brasil e Coreia do Sul, dados de 1985, década de 80, quer dizer, onde já se mostrava aí uma grande disparidade entre Brasil e Coreia, e de lá para cá essa disparidade só aumentou. Então, ele vai trazer, então, uma aplicação ao conceito de Sistema Nacional de Inovação. Em vez de trazer só um dado só de inovação, que seria, por exemplo, patentes, né? Ele vai analisar várias outras variáveis. Por exemplo, percentual de idade escolar da educação das pessoas. No Brasil, 11 anos. Na Coreia, 32 anos. Quer dizer, 32%. 32% da população tem terceiro nível, terceiro universitário, né? No Brasil, esse nível era de 11%. Quase 3 vezes mais pessoas na universidade do que no Brasil. Estudantes de engenharia, percentagem da população. No Brasil, 0,13% da população é estudante de engenharia. Na Coreia do Sul, 0,54%. Note que são 4 vezes. Quer dizer, são 3 vezes mais pessoas na universidade e 4 vezes mais engenheiros. Quer dizer, no Brasil, os que vão à universidade, o foco ainda não é a engenharia, precisaria ter mais engenheiros. Pesquisa com percentual do PIB, né? No Brasil, 0,7%. Na Coreia, 2,1%, 3 vezes mais. Pesquisa realizada na indústria com percentual do total. No Brasil, 30% da pesquisa total é realizada na indústria. Na Coreia, 65%, mais do dobro. Robôs por milhões de habitantes. No Brasil, 52%, na Coreia, 1.060%. Ou seja, uma indústria muito mais automatizada. Aqui a percentagem de CAD também vai no mesmo caminho. E as patentes. Brasil com 36%, patentes no USPTO. E a Coreia do Sul já com 159%. Hoje já é muito maior o índice da Coreia do Sul. E o Brasil aumentou, mas muito pouco. O artigo também fala desse conceito, 2 conceitos que ele vai falando, que é multinacionais e globalização, né? Com relação a esse conceito de globalização, ele chama a atenção para um ponto, que a pesquisa, a P&D, realizada fora dos Estados Unidos pelas empresas americanas, responde por apenas 10% da pesquisa total nos Estados Unidos. Então, veja, 90% ainda é realizado localmente. Esse índice ainda é menor no Japão. O Japão é muito mais concentrado no próprio Japão. Esse índice é de 2% no Japão. Esses são dados de 95%. Então, não há como ignorar as interdependências entre diferentes inovações e entre as inovações e as instituições locais. As instituições locais ainda têm uma grande participação nesse processo de inovação. A ideia de que a globalização levaria a inovação a todos os cantos do mundo, não é bem isso que acontece. Porque a inovação é uma questão estratégica, né? Então, nesse contexto, o Sistema Nacional de Inovação assume um papel central. Ele ainda tem um papel central. Por quê? Porque o contexto local ainda é importante para a absorção dessa tecnologia. Não basta a presença física das multinacionais no país. Isso não garante a capacitação tecnológica do país. Em 1990, esse autor, Homey,
ele publicou um artigo, The Borderless World, em que ele argumenta que com a globalização, as fronteiras dos países vão se derreter, né? Michael Porter, no mesmo ano, ele discordou. Ele falou, olha, a intensificação da competição global fez o papel da nação, suas condições locais, mais importante ainda, e não menos. Particularmente para países em desenvolvimento, as políticas nacionais, políticas de governo, de catching up, para ele alcançar esse status tecnológico, continuam fundamentais, segundo Chris Freeman. É isso, então. Muito obrigado, então.